I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Watcast. Hoje com um super convidado, Pedro Maser. Um prazer te recebê-lo. Igualmente. Uma lenda da relojoaria. Para quem não o conhece, ele logo se apresenta. Tem uma página no Instagram, Orológica. Segue aí, curte, compartilha. Ele é uma enciclopédia. Diríamos que o nosso segundo oráculo da relojoaria. Pedrinho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber. Fico muito lisonjeado com as palavras, mas ainda tem muito chão de trajetória ainda pela frente na relojoaria, com certeza. Ontem o Pedro nos deu o privilégio da sua presença aqui e eu fiquei sabendo algumas coisas em off que eu acho que é super importante ele contar um pouquinho. Então, o teu sangue, o teu DNA, ele tem um veio relojoeiro desde a infância. Faz tempo. Eu tô com 26 anos hoje. Desde os 10 anos eu comecei a mais ou menos me interessar por relojoaria. Com 12 veio meu primeiro relógio, meus pais me deram de presente, ali a coisa começou a engatinhar um pouco. E a bem da verdade, apesar de hoje não mexer formalmente com relojoaria, né, eu sou advogado, a ideia com 17 anos, antes ali da faculdade, vestibular, era virar relojoeiro de bancada, era fazer o OSTEP. Que legal. E em casa foi uma grande discussão, porque, querendo ou não, né, meus pais têm zero ligação com relojoaria, têm zero ligação com o direito também. Mas eles tinham uma certa relutância em me deixar ir para fora, né, Suíça, fazer o OSTEP. E aí acabei enveredando, indo para outro caminho, fui para o direito, mas nunca consegui abandonar. Então, mesmo hoje em dia, mesmo depois de direito formado, eu ainda fico... Tem o amor pela relojoaria. E, Pedro, você consegue ter a clareza de quando despertou esse desejo por relógio em você? Uma fase da infância? Eu tenho muito a imagem, assim, com 10 anos de idade, e é uma imagem, assim, são alguns flashes, é uma história bem até curiosa. Numa festa infantil, buffet infantil, num campinho de futebol jogando bola, eu lembro de uma bolada pegando num relógio a quartos de um menino que estava comigo e foi pulseira para um lado, bezel para o outro, e eu olhava aquilo no chão e todo mundo tentando juntar as coisinhas, e ali eu comecei a olhar e falei, isso aqui eu achei interessante. Voltei para casa e falei, preciso entender um pouco mais, queria entender um pouco mais. E ali a coisa despertou. E aí eu comecei a, né, amolar, por assim dizer, meus pais, falando relógio, 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 e de repente, tá bom, relógio. Me deram o meu primeiro relógio, que foi um Victorinox Summit, que tá comigo até hoje, inteiro conservado, original. Que eu falo que é o único relógio que eu não vendo, que eu tenho um carinho, assim, muito, muito grande. E aí, a partir dali, a coisa começou a realmente andar. Com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a tentar estudar um pouco mais. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de ler. E eu comecei a tentar buscar coisas na internet que pudessem me dar bagagem dentro da relojoaria. E aí comecei a escavar blog, fórum, conheci o Fórum dos Relógios Mecânicos mais ou menos nessa época. Nunca fui um participante tão ativo em termos de comentário, porque também estava aprendendo, estava no começo, mas colhia muita informação a partir dali. E depois, quando eu entrei na faculdade, isso é uma coisa que eu sempre falo, o direito me ensinou a estudar. O direito me deu um método. E aí depois, durante o período de faculdade, tudo aquilo que eu fui aprendendo de pesquisa, como me virar dentro do direito em termos de livro, bibliografia, eu comecei a aplicar na relojoaria. Que legal! E aí, realmente, assim, a parte bibliográfica cresceu de uma forma gigantesca, porque aí eu comecei a ter contato com coisas de fora, livros de fora, outros tipos de artigo, e aí realmente o repertório foi aumentando, e aí eu comecei a direcionar também porque eu hoje em dia acabo falando um pouco mais e gosto mais, que é essa parte jurídica, econômica, de mercado, que é onde eu praticamente me filio hoje em termos de estudo na relojoaria. Que legal! Que bela história, né? Em
curtas palavras num processo mais rápido, mas é basicamente essa a trajetória. Então já são quase 16 anos, desde que a coisa começou até onde estamos hoje em dia. Até os dias de hoje. E você teve a oportunidade de ir para a Suíça fazer alguns tours esse ano que foram muito legais. Acompanhei também no seu Instagram. O que mais te chamou a atenção lá fora? Vai parecer engraçado o que eu vou falar. Eu cheguei a visitar fábrica, visitei museu, mas uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, em termos de realização pessoal, foi uma reunião que eu fiz com a Federação da Indústria dos Relógios Suíços. Fiz questão de tentar fazer uma visita para entender como eles percebiam o Brasil, dificuldades no Brasil, América do Sul, América Latina de um modo geral. E foi uma reunião de praticamente umas 2 horas que eu sentei com o presidente, né, o Yves Bugman, e com a diretora jurídica. E falei, ó, sou advogado do Brasil, sou apaixonado por relojoaria, né? Tô já há alguns anos no meio, estudo muito essa parte. Vocês teriam um tempo, um minuto? Eles, por favor, Claro. venham. E até para entender um pouco como era essa perspectiva jurídica, né, na parte da relojoaria no Brasil. Porque a gente, enfim, escuta muita história, tem alguns entraves também, né? E isso foi o que mais me deixou assim realizado, pensando no pequeno tour da relojoaria que eu fiz, porque eu jamais imaginava que a federação fosse me receber, como a gente está aqui, sentado, né, batendo um papo. E aí eles comentaram a perspectiva que eles tinham do Brasil, América do Sul, falaram de algumas dificuldades, as coisas que eles estavam planejando e projetando em termos de acordos comerciais, o que eles poderiam fazer. E aí eles começaram a perguntar as minhas perspectivas daquilo que eu via como entrave ou eventualmente dificuldade, que eventualmente poderia ser superado, pensando nessa bagagem que eu tenho do lado jurídico. Então, isso, em termos de realização, foi assim o suprassumo para mim. O ápice. Exatamente. Que legal. Mas, assim, além disso, né? Porque foi uma formalidade muito grande, né? Mas eu diria, Museu do Omega mexeu bastante com o coração, foi muito bacana. Que legal. E a visita na fábrica da Longines, em Saint-Imier, que foi muito legal também. Visitei uma parte do museu, quer dizer, visitei todo o museu e aí visitei uma parte da fábrica, deixaram eu ver algumas coisinhas, porque eu gosto muito da marca. E realmente foi uma realização de um sonho muito grande. 2 marcas que eu gosto muito. Que legal. E para mim a Longines é uma marca que tem uma importância no mundo, em toda Sim. né, desde a descoberta aí da longitude e latitude, o que eles proporcionaram para o mundo, é uma marca que não é valorizada como deveria ser. Talvez, nos meus palpites, eu acho que isso foi uma estratégia comercial do SWAT Group em deixar a Longines um pouco abaixo da Omega. Sim. E agora eles estão tentando fazer a marca subir de nível, se reposicionar, não é nem subir de nível. Nível ela tem de sobra, a qualidade é fantástica, mas fazer a marca se reposicionar comercialmente, né? Sim, sim. E, foi muito bacana a visita, porque, de certa forma, o Museu da Longines traz também alguma coisinha ou outra da história da Omega. Então, a coisa começa a se conversar, né? E até, enfim, para quem vai nos acompanhar em casa, tem um livro muito bacana, chama Disrupting Time, que ele conta a história, apesar de estar em inglês, né? Ele conta a história do que foi a virada de chave da Longines para fazer toda a produção, né, em termos de linha de produção na Suíça, vai ali final dos anos de 1800, é bem bacana. E é uma história fantástica. Eu sou um pouco suspeito para falar da marca, porque eu gosto muito, acho que eles mantêm uma tradição muito bacana e visitar um museu foi espetacular. Fantástico, que legal, que joia. E você aproveitou e viu algumas feiras também, não foi, Pedro? Vi feiras, visitei Watches and Wonders, aproveitei, né, que era semana de feira, não visitei como imprensa, visitei como público. Isso era uma coisa que eu fiz questão de ir como público, até para ver como a feira se comportava com o público pagante ali, porque, enfim, eles acabam, né, fazendo essa distinção. Visitei também a Time to Watch, que é uma feira menor, né? Do lado, perto do... Isso, exatamente.
alguns outros expositores intermediários, muita gente surgindo ali com marcas intermediárias, uma ótima feira para quem gosta de fazer networking nessa parte de relojoaria, porque tem muita gente precisando eventualmente fornecedor, um terceiro, alguma coisa. Uhum. E aí o que foi, em termos de feira, para mim a cereja do bolo foi a Masters of Horology dos relojoeiros independentes Uhum. da AHCI, né? Então, Academia de Horologia dos Criadores Independentes, que ali realmente foi quase um delírio, assim, em termos de realização de um sonho de infância, porque tava Philippe Dufour, tava o Anderson, e aí todos eles ali, de repente, o Philippe Dufour parou do meu lado, a gente tava olhando um relógio da Kudok, alemã, e aí é um standzinho pequenininho, né, quase uma sala comercial como essa aqui, eles colocam, né, os relógios. E aí eu parei, olhei assim, tava olhando o relógio, ele parou do meu lado assim, olhou e falou: "O que que você acha?" E aí a gente começou mais ou menos a conversar. Que legal. Foi uma situação muito bacana. E nesse dia eu tive o grande prazer, a Angelique Chapuis, brasileira, enfim, uma grande amiga, me recebeu lá, né, de braços abertos, estava comigo, a gente conversou com o Felipe Dufour, conversou com vários outros relojoeiros independentes. E em termos de experiência de feira, eu falo que para mim foi a A mais... melhor. É, Que pelo legal. contato com os Uhum. grandes mestres ali disponíveis. Você chegou a conversar também com o russo, o Tchequin? Eu encontrei com ele, não cheguei a conversar com ele diretamente, porque a hora que ele estava disponível, ele estava atendendo ali um grupo de colecionadores, né? Porque é uma feira super nichada, super pequenininha, que vão muitos colecionadores, inclusive para fazer aquisição de peças. E eu acabei não conversando diretamente com ele. Vi os relógios, ele explicou um pouquinho, mas acho que talvez a pessoa com quem eu mais tenha, né, conversado foi o Vianney Alter. E tem até uma foto com ele, deve estar salvo aí num dos destaques do meu Instagram, Paulinho, acha essa foto, publica aqui. que foi muito bacana, porque também, né, eles de vez em quando eles saem dos stands, o pessoal dá uma pausa, vai tomar uma água, um café, sai para comer alguma coisa, e o stand dele, quando eu fui fazendo a sequência, estava vazio. E tinha uma moça, que eu acho que é a esposa dele, que estava fazendo, né, a intermediação ali com o público que Uhum. chegava. Aí ela olhou assim pra mim, me perguntou, falou: "Você é daqui? Você é suíço? Você é italiano?" Eu falei: "Não, eu sou brasileiro." Ela olhou assim com uma cara de surpresa, falou: "A gente tem um colecionador do Brasil." Ela não deu o nome, obviamente. Ela falou: "Mas você mexe com relógio?" Eu falei: "Não, eu sou advogado, eu tô aqui porque a paixão da minha vida é isso aqui." Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Vianney, que eu acho fantástico, um outro gênio, né? Uhum. E conheço as peças, já estudei um pouco do trabalho. E aí, de repente, ela virou e falou: "Ó, faz o seguinte, você vai ficar ainda na feira?" Eu falei: "Não, eu tô por aqui, eu tirei o dia Estar aqui. pra rodar." Não é todo dia, né, que a gente faz esse tipo de visita. Aí ela falou: "Olha, eu acho que ele deve voltar em breve, se você puder esperar, já já ele deve estar de volta, eu te apresento as peças e tal." Passou uma meia hora, ela me deu uma cutucada no ombro assim e falou: "Ó, ele chegou e ele quer falar contigo." E aí eu fui até o stand, a gente começou a conversar, ele veio, me cumprimentou, fez questão de tirar uma foto, falou que alegria de ver um brasileiro que conhece o trabalho, conhece as peças a fundo, tem um carinho muito grande pelo Brasil por conta desse colecionador, que, enfim, contou um pouco da história do cara, sem dar nome, e falou: "Ó, colecionador fantástico, gostaria muito de fazer, né, mais peças para colecionadores brasileiros." E uma coisa que ficou assim comigo, né? Ele perguntou, ele falou: "Mas o que que você faz, né?" Como todo mundo pergunta. Eu falei: "Eu sou advogado." Aí ele virou para mim e falou: "Espero que um dia você possa ter um relógio meu e vai ser um prazer te entregar em mãos uma peça minha." Que joia. Então ficou muito marcado, esse dia ficou muito marcado na minha memória. Que legal, que legal. E ele e o ateliê dele fica onde? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei, agora eu não sei se fica em Neuchâtel, não sei se é em Genebra, mas Uhum. assim, basicamente ele, né? Uhum. E ele, assim, a boa maioria ali, né? Todos eles são muito reservados, né? Sim. Restritos. O Felipe Dufour acaba aparecendo um pouco mais, né? Eu acho que ele é o mais comercial de todos, né. Exato. O Felipe Dufour também é um gênio para quem não conhece. Ele produz as peças dele,
todas artesanalmente. Então é tudo manual. O quê? Eu acho que 10, 12 relógios no ano. Se bobear, né? Acho que no máximo isso, às vezes nem isso. Então relógios a mais ou menos 200 mil francos para cima. É um cara também super legal. Eu tive o prazer de conhecer ele na antiga feira de Basel, que aí tinha a feira do Espaço do Cassino, que era a feira paralela de vintage que tinha. Eu também, ele saiu para fumar, eu estava chegando, aí, enfim, eu fui, Felipe, sou teu fã, posso tirar uma foto? Aí também, mesma coisa, fica conversando, ele super simpático, e foi quando eu conheci ele, isso deve ter sido em 2017, 2018, talvez, É, foi quando eu tive esse contato com ele. que é muito bacana. Ele, assim, tem muita gente, né, que acaba... Que para quem acompanha só pela mídia, né, e vai acompanhando o trabalho, vai vendo o trabalho, você fala, poxa, não sei se a pessoa de fato é acessível, né? Até Uhum. porque existe também, né, toda a arte por trás do negócio. Sim. Mas ele, assim, me surpreendeu muito porque realmente estava ele, a esposa, a filha Daniela, que, né, que tende a ser a sucessora, está começando a ajudá-lo, né? E ele parou do meu lado e foi ele que puxou o papo comigo. Eu estava Uhum. ali, né, obviamente Cê- reconheci, mas falei, não Uhum. vou também incomodar, né? E não, foi ele que puxou o papo e foi super atencioso, super bacana. Uhum. E é uma figura pública, Sim. porque eu parei logo depois também, uma das visitas que eu fiz ali foi no Beau Rivage, né, para ver as outras marcas que não ficam nas feiras, mas Uhum. que acabam fazendo a exposição também. Ele parou, o hotel inteiro parou, todo mundo veio recebê-lo, Uhum. sensacional. Não, ele realmente é uma estrela da relojoaria. É um mestre vivo, Sim, um cara fantástico. E o detalhe, o ateliê dele é aberto. Quem quiser visitar, então quem segue ele sabe disso, mas quem tiver a possibilidade de ir para a Suíça, enfim, ele fica no Vale de Joux. O ateliê dele é bem legal, nos primórdios da sim, relojoaria sim. antiga, tudo. As bancadas de madeira antiga, Exato, exato. Então, vale a pena. Quem puder, visite, que é fantástico a experiência e não só de conhecê-lo, mas de estar junto, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Pedrinho, e quando. Agora vamos voltar um pouco naquela. Pedrinho comentou ontem, então foi o que eu falei que não ia dar spoiler, que ele tinha vontade de fazer a escola da relojoaria, de ir para a Suíça e fazer Vostep. E isso dentro de você, ainda essa sementinha pulsa firme ainda ou não? Eu vou dizer que pulsa firme, mas hoje, anos depois, vai praticamente quase 10 anos, vai dos 17 aos 26, 9 anos, hoje eu tenho um carinho muito grande, um interesse muito grande por esse bastidor da indústria econômico, jurídico, para ver essa dança das cadeiras. Eu acho que assim, depois da minha carreira como advogado, talvez bem futuramente, a hora que eu falar assim, vou pendurar a chuteira aqui, Uhum, talvez eu fizesse. Mas hoje em dia acho que o brilho no olho tá nesse bastidor da indústria, e principalmente entender como as marcas se posicionam e tomam as decisões que elas tomam, e inclusive pensando aqui na nossa ótica Brasil-América do Sul. uhum, Eu diria que hoje em dia é um sonho que vai ficar um pouquinho adormecido, até porque, né, bom, são anos e anos de formação, de uhum. expertise para se tornar um bom relojoeiro. E foi muito bacana ter visitado o OSTEP justamente para ver isso também. E ontem a experiência que eu tive aqui na Masterclass foi muito bacana para ver o dia da bancada e para falar, realmente eu tinha que ter investido um pouco mais lá atrás para hoje estar, né, Uhum. um pouco mais adiantado. Mas no futuro, bem lá na frente, quem sabe. Aqui os anos, aqui uns anos. Você é um guri jovem, mas que legal, que história fantástica. E pegando um pouco o gancho do que você está falando, que é o teu mundo, né? O direito, e, enfim, e você busca informações sobre a indústria e o mercado relojoeiro. Como você vê o Brasil hoje? Qual que é a tua visão a médio e longo prazo? O Brasil permanece no que está? Nós vamos conseguir expandir? Nossos números vão melhorar? Ah, fica assim, retrai? O que você acha? Essa é uma ótima pergunta, uma pergunta de milhões. Eu acho que hoje em dia, se a gente olhar talvez dos últimos 3 anos até o dia de hoje,
eu acho que o Brasil vive uma situação de expansão na relojoaria muito bacana. Principalmente por quem começou a se interessar por relógio, começou a divulgar, né, mais a parte da relojoaria. E aí, enfim, as mídias ajudaram muito. A gente, né, tem grandes pioneiros, não só você, mas Leandro Amorim, um grande abraço, inclusive. Né, outros canais também, Trevor, Bernardo, todo mundo que veio, né, Sim. e vem ajudando na divulgação do hobby. Então isso eu acho que ajudou muito e fez com que as pessoas conhecessem mais a relojoaria e principalmente começassem a sair dos primeiros degraus ali, né, do que seria um conhecimento de relojoaria ou do mercado relojoeiro na porta de entrada. E eu acho que a gente tem grandes oportunidades na mão, não só em termos de mídia, mas também em termos justamente desses bastidores da indústria, né? Que aí é onde eu acabo estudando um pouco mais e gosto de me aprofundar. Porque todo mundo que está em casa, que já escutou um pouco das histórias de marcas, a gente sempre escutou, para quem é um pouco mais novo, Brasil, antigamente você tinha oportunidade de comprar muita coisa, com fácil acesso, as boutiques até disponíveis aqui. Algumas boutiques, né, acabaram saindo, GG, principalmente o grupo Richemont, né? E a gente começa a ver um retorno hoje em função principalmente de um potencial que o Brasil tem. Porque isso foi um assunto com a Federação da Indústria que eu troquei um pouco de ideia com eles. Eu falei, olha, como é que vocês enxergam em termos de mercado? E eles falaram, achamos que é um mercado com um potencial gigantesco, principalmente em função do tamanho populacional que vocês têm. Então 220 milhões mais ou menos, é um mercado muito grande. Existe uma parcela com uma condição financeira muito boa, que tem possibilidade de adquirir as peças, mas a gente começa a ter alguns entraves aqui um pouco complicados, principalmente de ordem tributária, porque importação é pesadíssima. É o grande gargalo. E a gente tem um problema também envolvendo contrabando, descaminho, gente trazendo peças ou por fora, ou eventualmente até que pecam ali em termos de originalidade. Eles falaram, tudo isso atrapalha a entrada de algumas marcas, né, sérias que gostariam de fazer negócio no Brasil. Mas, em compensação, e esse até acabou casando aqui com a nossa conversa, a semana passada eu mandei um e-mail para a Federação da Indústria perguntando da situação do Brasil. Eu mandei um e-mail para eles, perguntei para a diretora jurídica, que a gente teve na semana passada foi uma notícia, só saíram 2 parágrafos, qualquer coisa. Deve ter saído em vários lugares, eu acabei vendo no Valor Econômico, falando do possível acordo comercial Brasil-União Europeia. Aí aquilo ali me chamou a atenção, eu falei, bom, custa nada, não, a gente já tem, e prontifiquei, mandei um e-mail, falei, olha, queria entender um pouco mais como é que isso impacta a gente, porque, né, para quem está em casa, Suíça e União Europeia, 2 coisas distintas, né? Então, Suíça, inclusive, fora da zona do euro. Falei, isso teria alguma implicação, né, para nós, Brasil, pensando que a Suíça possivelmente não entraria nesse acordo? E aí eu emendei essa pergunta com o que surgiu na verdade também foi uma nota, daqui a pouco eu dou uma pincelada também para quem está em casa entender, mas de um possível acordo Suíça-Mercosul em termos de produtos de luxo. Uau. E aí eu perguntei, falei, olha, queria saber quais são os impactos, né? E aí emendei com essa pergunta sobre esse segundo acordo, porque a gente recentemente teve um acordo Índia e a EFTA. Vai me faltar a sigla agora, para quem está em casa, só jogar no Google que acha. Que é basicamente um bloco comercial do qual a Suíça faz parte. É Suíça, Noruega, tem mais outros 2 países. E justamente por não estar dentro, né, do bloco da zona do euro, foi assinado um acordo da EFTA com a Índia, pensando, né, em toda a fome e a vontade de comer que a Índia está agora, com uma classe média subindo violentamente, poder de compra muito grande. Eles assinaram um acordo para que nos próximos 7 anos praticamente se reduza a taxa de importação e outros impostos que você tem em produtos de luxo, inclusive relógios. E eu falei, olha, queria saber se isso no Brasil é algo que poderia vingar, não poderia. E aí eu recebi uma resposta da Federação da Indústria, a diretora jurídica acabou me respondendo, falando assim, olha, realmente, para o primeiro acordo, que foi o acordo que saiu na notícia,
Mercosul, União Europeia, Suíça está fora. E isso talvez tenha um impacto que, para nós, Suíça, pensando aqui no nosso meio relojoaria, não tem um impacto tão positivo, porque talvez a Suíça fique um pouco prejudicada em comparação a outros competidores europeus que vão estar ali na mesa brigando por um lugar ao sol. Mas, em compensação, esse segundo acordo que pode sair era um acordo que, inclusive, estava pronto. Ele parou por conta da pandemia, Que loucura. perdeu força em 2019. Inclusive, no site da EFTA, se você jogar acordos, qualquer coisa, tem um acordo, dá para pesquisar, dá para ver. Era um acordo que estava pronto, perdeu força por conta da pandemia e depois perdeu força política por N questões de governo, como a gente sabe bem como a coisa funciona. E ela falou, olha, se esse segundo acordo sair, para nós pode ser muito interessante, porque aí, de fato, a gente pode ter um pouco mais de margem para brigar, pensando que uma das principais barreiras que a gente tem é justamente essa parte É o tributária. tributário. E tudo isso, né? Eu juntei as duas coisas pelo seguinte, né? Caminhando nesses bastidores, Federação da Indústria é uma das fontes de informação que eu sempre acompanho em termos de dado, estatística, todas as divulgações que eles fazem. E eles soltaram, isso deve ter mais ou menos um mês e meio, 2, eles soltaram uma nota junto com o Sindicato Patronal da Indústria Relojoeira, que fica em La Chaux-de-Fonds. Saindo da estação de trem La Chaux-de-Fonds, você tem, né, o totem ali do relógio da Tissot, né, desconstruído. É literalmente um quarteirão, você virou à esquerda, é o primeiro prédio Está ali. do lado da estação. Eu lembro que eu estava voltando, quando eu fiz a visita em La Chaux-de-Fonds, eu estava voltando, eu bati o olho assim, eu falei, eu acho que aqui é o sindicato patronal. E eu sou desses. Você fala assim, por que você vai visitar um prédio, né, comercial do sindicato patronal? De vez em quando te traz algumas informações ali interessantes. Mas a Federação da Indústria soltou essa nota, junto com o sindicato patronal, pedindo ajuda do governo federal suíço e do Banco Nacional Suíço por conta de alguns problemas que a indústria, nesse final de ano 23 e até agora 24, vem tendo em função de queda de exportação, problema com venda. E um dos pontos que eles colocam ali, que falam, isso aqui pode ser uma coisa que mude a nossa chave, é justamente esse segundo acordo, EFTA, então do qual a Suíça faz parte, juntamente com o Mercosul. Que Porque legal. isso pode ser um turning point, por assim Sim. dizer. Tomara que saia, né? Vamos cruzar os dedos aí. Exatamente. Então, pegando todo esse gancho, né, do que o Pedro levantou aqui, o Brasil, claro, a gente é um mercado legal, nós achamos que é muito legal, Sim, mas o Brasil hoje significa 1/10 do que o México vende. exatamente. Então, o nosso principal país da América Latina aqui seria o Chile, Sim, que é o que mais comercializa e o que mais vende. Então, Colômbia hoje está passando, a Argentina voltou a pulsar, voltou a ser importante. A Argentina foi o primeiro país ao mercado relojoeiro por muitos anos e aí acabou perdendo o posto de número 1. Mas o Brasil acho que tem muito ainda a crescer e a ser explorado, né, Pedrinho? eu acho que sim. Eu acho que principalmente em volta tem bons exemplos. Chile, Argentina voltando agora, o México lá fora, né, já no ano passado, já era muito bem falado em termos de consumo, das posturas que tinha adotado, né, para não só em termos de feira, né, porque tem a CIAR que acaba movimentando ali um pouco, mas virou um mercado local muito grande. Então, acho que a gente tem bons exemplos. Todo mundo que faz parte do hobby, independentemente se você tem uma página pequenininha, você gostou de alguma peça, você vai divulgando, vai ajudando. É uma forma de cada vez mais o Brasil ir aos poucos se colocando de novo no radar, porque já esteve, né? E eu acho que a gente pode ter anos muito bons pela frente. Claramente, se a gente tiver algumas facilidades aduaneiras, financeiras, econômicas, isso aí seria o melhor dos mundos. Mas, enquanto isso ainda não se confirma, se a gente tiver o apoio da comunidade,
tanto de entusiastas, robistas, pessoal da bancada aqui também, tudo isso vai falando, acenando uma bandeirinha, falando, estamos aqui, a gente quer Uni- participar da festa. Unindo forças, né? Isso aí, Unindo forças. exatamente. E na sua expectativa, qual seria o melhor cenário para o Brasil? Olha, pensando, talvez, colocar médio e longo prazo para um plano daqui talvez 7, 10 anos, ver talvez o Brasil se destacando principalmente, né, nos números e nas estatísticas ali como um dos grandes players em talvez receber relógios. Acho que, Uhum. né, de fora, pensando que a gente ainda está com uma indústria de produção nacional que também está surgindo, isso é muito bacana de falar, que a gente está agora, né, Uhum. vendo marcas novas surgindo aqui, Statera, Acto, Copacabana, Terra Nova, Terra Nova, enfim. Isso é legal, legal. Parabéns a todos aí. sim, Tiago, um abraço. Daniel, enfim. O pessoal da Terra Nova. Douglas. O Douglas, um abraço. Enfim, tem muita gente empreendendo, acreditando no Brasil, né? E isso é o que eu gostaria de ver, mais gente empreendendo em relojoaria no Brasil, empreendendo em relojoaria com propósito, e aí independentemente do segmento, seja gente empreendendo em marca, gente empreendendo na parte da bancada, né, como a gente vê aqui, para quem ainda não veio fazer uma visita, depois começa a entender um pouco mais do mundo, do que roda aqui por trás das câmeras, vê que tem um investimento gigantesco aqui. Gente investindo também na parte de produção de conteúdo. Gostaria de ver cada vez mais isso com propósito, né? Para a gente, de uma certa forma, perder um pouco essa síndrome de vira-lata e aí, cada vez mais, aos poucos, ir se colocando, né, como um player interessante que as indústrias, não só a Suíça, mas outras, olham para cá e falam, pô, aqui tem um potencial gigantesco. Pode ser um bom parceiro comercial. Exatamente, exatamente. O Brasil, para as marcas suíças, claro, tem suas raras exceções, mas significa muito pouco. Então, Swatch, na década de 90, início dos anos 2000, chegou a vender 100, 110, 120 mil Swatches por ano no Brasil. É um número... É um número interessante. Claro, para o que se produzia ainda, era muito pequeno. Mas hoje o Brasil significa que 1, 2% da produção das marcas, não mais do que isso. Mas daqui a pouco, se torna 5%, se torna 7%, 8%, já se olha... De novo e diferente. Né? Exatamente. Então, e aí todo mundo ganha, porque tem mais relógios novos no mercado. Aí os lançamentos chegam aqui muito mais rápido. Você não tem que buscar fora. Enfim, você tem vários benefícios que a gente ganharia com tudo isso. Sem né? dúvida, sem dúvida. Pedrinho, tudo que é bom passar rápido, tem mais de meia hora de bate-papo aqui. Enfim, eu ficaria aqui conversando com você umas 2 horas Igualmente. tranquilamente. Vamos para algumas perguntinhas aí. Você já falou um pouquinho de Longines, que tem um coração. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Marca do coração. Uma só? Duas? 2, pode ser? Duas. Eu vou dizer Longines, mas eu vou dizer Victorinox também, porque foi o primeiro relógio e tem um vínculo afetivo muito grande por ter sido um reconhecimento lá atrás que os meus pais me deram e... tá bom. Começa a partir daí. E por ter visitado a fábrica da Victorinox também, Que legal. em Delimon. Eu a fábrica da Victorinox não a conheço ainda. É muito bacana. Vale a visita. Que joia. E juntos estão os canivetes Estão. também, a parte de metal? Eles te mostram, né, uma parte da relojoaria e eles fazem questão também de mostrar, para quem gosta de faca, cutelaria em casa, eles te mostram toda a linha de Uau. produção. Que legal. São grandes metalúrgicos, né? A Uhum. verdade é essa, forjadores de aço. Então, toda a parte de produção de lâmina, de A a Z, eles fazem questão de te mostrar. Então, é muito legal. Vale a pena a visita para quem gosta. Que legal, que legal. Complicação que você mais admira na relojoaria? Talvez Sonery, pela arte, né, por trás e o desenvolvimento, mas eu confesso que teve uma que me balançou quando eu fiz a visita na fábrica da Panerai, que para quem tá em casa e fala assim, um belo dia for mais um apaixonado que nem a gente, ou um louco que nem eu para ir na cara e na coragem,
A visita da fábrica da Panerai é aberta, né? Tem um custo, mas você pode visitar. E um dos pontos finais da visita é a divisão de grandes complicações. E no dia que eu fiz a visita, tinha um relojoeiro trabalhando na equação do tempo, e aquilo ali eu achei assim Fantástico. fantástico, fantástico, fantástico. A equação do tempo também é muito legal. Show. Relógio que não te chama atenção. Em termos de marca ou tipo de relógio? Tipo de relógio e marca também. Tipo de relógio. Ah, marcas, isso é uma coisa engraçada falando em termos de marca, pelo seguinte, eu já fui um cara muito apaixonado, com muitas paixões, né? Quando você tá começando, todo mundo é assim. Uhum. Chega uma hora que você fala, determinada marca, isso aqui não serve, que o que é bom é a outra. Eu perdi um pouco disso, porque hoje em dia eu gosto mais de entender como todas as marcas se posicionam, independentemente de gostar dos modelos ou não. Talvez uma que me chame menos atenção, mas assim, por questões estéticas, seja a Hublot, porque não dialoga muito comigo. Vocês estão vendo aqui, eu sou assim de segunda a sexta, eventualmente até de sábado, então, mas é mais por isso mesmo. Ok. Mas ele teria um Hublotzinho antigo, um MDM, Sem dúvida, mais sem elegante. dúvida, sem dúvida. Não, brincadeira. Mas gostos e escolhas são particulares, né? Sim, sim. O teu Grail, o que seria o grande relógio a ser atingido? Alguns, mas se eu tivesse que... Um, assim, que definitivamente seria uma realização muito grande, qualquer George Daniels de pulso, Uau! que apesar de hoje em dia ser dificílimo, tá muito na mão das casas de leilão, colecionadores escondidos, eu acho uma grande cabeça, um grande mestre. O cara indiretamente revolucionou a Omega. É o cara que reposicionou a Omega no mundo e a Omega, por centenas de anos, vai colher os louros. Sem dúvida. Para quem não sabe, George Daniels foi o inventor do escape coaxial. Ele apresentou a patente para a Rolex não teve interesse também. Sim. E aí ele foi buscando e aí o Nicolas Hayek falou, "Não, cara, eu acho que esse troço pode ser legal. Vamos lá. Vamos dar uma insistidinha aqui, uma teimada com a Omega e foi o grande sucesso, Sim, sim. né? Então, o George Daniels, um cara fantástico, um mestre relojoeiro da nova geração, que quem tem peça dele realmente... Sensacional. Vale a pena para quem estiver em casa falar, putz, quero entender um pouco mais quem é, o que foi, como viveu. Tem a biografia dele, chama All in Good Time, vale a pena ler. Que ele conta um pouco dessa história também, da tentativa do coaxial, de apresentar, do pessoal fechar as portas. Então, qualquer George Daniels de pulso, literalmente qualquer um. E também eu tenho muita vontade de ter um Breguet, mas aí a Breguet à moda antiga. Quando eu fiz a visita no Museu Internacional de Urologia, tem uma peça... No museu tem uma seção ali dedicada ao turbilhão, e tem o Grand Classique Tourbillon do Breguet, 2 ponteiros só e o turbilhão embaixo, sensacional. Acho que algum dos dois eu sentaria em casa com ele no pulso, pode ser de bermuda e camiseta, não tem problema. Eu falei, cumpri, tá tudo certo, o dever de casa foi feito. Estaria super feliz. Que legal. E Pedro, se fosse a última pergunta para a gente encerrar, se fosse para ter um único relógio na vida, qual seria? Também, modelo, tipo de relógio. O relógio que você levaria com você? Sendo muito honesto, acho que pelo vínculo afetivo, o meu Victorinox que está comigo há 13, 14 anos, e esse aqui que está no meu pulso, que foi assim a cereja do bolo da viagem, que é um Longines Navigation, um Big Eye para quem está em casa, que eu me dei de presente, talvez numa certa irresponsabilidade financeira, né? Mas porque a viagem já tinha todo o seu custo, mas quando eu fiz a visita na fábrica, eu falei, eu preciso coroar de alguma forma. Então, possivelmente, esse aqui é o Victorinox que está comigo até hoje. Que joia, que legal, bela história. Sim. Pedrinho, gratidão pelo seu tempo.
Imagina. Foi um prazer esse bate-papo, para mim, super rápido, né? Então, deixa o seu contato, quem aí, numa dessa, tem alguém que esteja prospectando aí, montar uma marca, alguma coisa que precise de alguma consultoria, então consiga te encontrar, né? Sim, sim. Todo mundo que quiser, o melhor canal de comunicação sempre é o Instagram mesmo, @orológica com 2 L's. Eu sempre faço questão de responder DM, mensagem, comentário. Surgiram muitos amigos a partir de lá, muita gente eu conheci por meio do Instagram. Aqui não foi diferente, eu lembro de participar das primeiras lives na pandemia, você na bancada, deixando o celular ali, abrindo, eu eventualmente mandava um comentário. Então, geralmente, a partir de lá que a gente começa a conversar, vai ser um prazer trocar uma ideia com todo mundo. Show. Gratidão, Pedrinho. Uma honra tê-lo recebido aqui. Eu que agradeço pelo convite. Quem sabe a gente não faz mais vezes, alguma das próximas, e o que eu puder contribuir, portas abertas sempre. Com certeza, já fica aí agendado a próxima. Sem dúvida. Gratidão, pessoal. Você que está em casa aí, deixe seu comentário. Coloque aí o que você achou desse bate-papo, dessa aula sobre a relojoaria, sobre os bastidores aí do mundo comercial, de toda a história. E com certeza foi um prazer tê-lo recebido, Pedrinho. Igualmente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. And I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling